Se você ainda acha que livro de liderança é aquela coisa cheia de metáforas cansadas sobre barcos, montanhas e águias que vêm além, talvez esteja na hora de encarar um fato simples. Em 2026, liderança não depende do seu carisma. Depende da sua capacidade de pensar com profundidade. E pensar bem exige repertório. É a diferença entre ser levado pela maré e ser capaz de navegar o caos com clareza. Eu percebi isso na prática num projeto que 3 áreas que não se suportavam precisavam tomar uma decisão conjunta. Todo mundo tinha opinião, ninguém tinha argumento. Até que um diretor virou para mim e disse: "Você tem repertório, você consegue traduzir isso aqui." Ali caiu a ficha. Liderança não é sobre ser simpático, é sobre conectar pontos invisíveis, destravar alinhamentos e dar forma ao que está confuso. E isso não veio só da experiência. Veio do tipo certo de leitura. Leitura que altera seu modo de pensar, de decidir e de lidar com o conflito. E é por isso que eu organizo tudo isso em camadas, como se fossem degraus de maturidade mental. Não é uma lista bonitinha, é engenharia de cabeça de um líder. A primeira camada é a da autoconsciência, e não é papo de autoajuda. A autoconsciência é engenharia emocional, é entender seus padrões, seus gatilhos e o impacto disso no seu time. É aqui que entra o livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Ele foi fundamental para tirar o tema da abstração e colocar no campo da performance real. O livro mostra como reconhecer e regular emoções afeta diretamente a sua capacidade de tomar decisões e de criar segurança psicológica. Quem ignora essa camada vira um líder imprevisível, mesmo achando que está com tudo sob controle. Quem domina começa a operar com mais discernimento e menos ruído. A segunda camada é a da comunicação clara. A comunicação não é falar bonito, é pensar com nitidez. Em tecnologia, metade dos alinhamentos fracassa porque as pessoas não conseguem organizar o próprio raciocínio. E é por isso que eu sempre recomendo o livro Como Escrever Bem, do William Sinclair. Apesar dele ser um livro sobre escrita, ele é na prática sobre clareza mental. Ele te obriga a montar frases que fazem sentido, a cortar redundâncias, a estruturar ideias, e quando você muda a sua escrita, você muda a sua forma de decidir e de liderar. Times inteiros avançam mais rápido quando a liderança comunica sem ambiguidade. A terceira camada é o pensamento sistêmico. Aqui você para de olhar só para a tarefa e começa a enxergar a dinâmica real do que acontece ao seu redor. Pensa em sistemas e entender como a decisão de um canto da empresa gera um impacto em outro canto semanas depois. O melhor ponto de partida para isso é o livro Pensando em Sistemas, da Donella Meadows. Ela abre uma percepção para ciclos, padrões e efeitos colaterais que você não estava vendo. Depois que você lê, você não consegue mais analisar um problema de uma forma superficial. Você começa a enxergar o que realmente está causando a bagunça. A quarta camada é a dos conflitos. E a gente tem que ser muito sincero, tem muito líder que foge de conflito como se fosse radiação. Só que conflito é inevitável e bem conduzido é ferramenta de alinhamento. O livro Conversas Difíceis, de Douglas Stone, Bruce Patton e Sheila Heen, que tem vídeo aqui no canal, é provavelmente o melhor guia prático para navegar tensões sem destruir relações. Ele te mostra como separar intenção de impacto, como lidar com emoções difíceis e como conduzir conversas necessárias, mesmo quando parecem desconfortáveis. Quem domina essa camada para de liderar com medo e começa a liderar com maturidade. A quinta camada é a tomada de decisão. E esse é o ponto onde muita gente desmorona. Grande parte das decisões ruins nasce de vieses que ninguém percebe. Por isso o livro Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, é tão essencial. Ele explica como a nossa mente cria atalhos perigosos, como julgamentos falham e como podemos tomar decisões melhores em cenários ambíguos. É aquele tipo de leitura que te obriga a questionar a própria certeza. E líderes que questionam suas certezas decidem melhor. A sexta camada é de negócios. E é aqui que vem a parte que dói para muita gente de tecnologia. Ser excelente tecnicamente não te transforma automaticamente em alguém que gera valor. É preciso entender estratégia, incentivos, modelos de negócio e dinâmica de mercado.
O livro Boa Estratégia, Má Estratégia, do Richard Hammel, desmonta completamente a ficção corporativa de slides cheios de buzzwords. Ele mostra como você faz para formular problemas reais, como definir direções concretas e como construir vantagem competitiva de verdade. Quem domina essa camada começa a ser visto como alguém que pensa na empresa, não só no backlog. E a última camada, a sétima, é a do futuro. Liderança não é sobre o agora, é sobre o mundo que vai chegar enquanto você está ocupado demais respondendo e-mails. O livro O Futuro do Trabalho, de Jacob Morgan, é essencial para entender como a IA, automação, novas estruturas organizacionais e mudanças culturais estão redefinindo o que significa liderar. Ele te dá a visão periférica necessária para antecipar movimentos, preparar o time e não ser pego de surpresa quando a regra do jogo mudar. Essas 7 camadas não são só uma escada de leitura. São uma forma de construir a cabeça de um líder capaz de navegar complexidade com responsabilidade. Não servem para te deixar mais intelectual, servem para te deixar mais funcional. No fim, liderança não é sobre parecer inteligente, é sobre sustentar decisões que impactam pessoas reais. Existe uma verdade simples: você não vira líder porque lê livros. Você vira líder porque lê os livros que mudam a forma como você pensa. E se quiser continuar construindo essa versão mais clara, mais preparada e mais estratégica de você mesmo, explore os outros conteúdos aqui do nosso canal, do Sem Crachá, porque tem muita coisa lá que vai provocar a sua próxima camada. Eu fico por aqui, te vejo na próxima. Até mais!